boa noite. Estou esperando o pessoal chegar. Enquanto isso, eu já vou chamando aqui. Já temos uma pessoa lá. Bom, hoje então estamos aí comemorando o nosso orgulho do autismo, né? E trouxemos aqui duas pessoas autistas, adultos, para conversar com a gente. Peço para vocês aí bastante compreensão, porque são pessoas autistas. Uma delas é a primeira live que está fazendo, então eu peço bastante compreensão da parte de vocês. Tio Faso já tá aqui, tio Faso vai ficar aqui dando suporte pra gente. E agora eu vou chamar então a nossa convidada. Estamos então aguardando a Josi. Josi? Oi. Escuta? Escuto. Tá bem baixinho o seu áudio, você consegue aumentar um pouquinho? Vou aumentar. Melhorou? Pouquinho, consegue mais? Deixa eu ver aqui. Só um momento. Não, Vamos lá? calma aí. Ficou melhor? Sim. Pessoal, tá ouvindo? Dá ok aqui pra gente se tá escutando, se tá tudo ok. Tá travando muito. Calma aí. Ela saiu, vamos chamar ela de novo, para aumentar só um pouquinho a voz dela. Fábio, você tá aí na escuta? Vai dando um toque aí pra gente quando tiver chegando o tempo. Adorei o cabelo dela também. Aí se dá mais ou menos um ok aqui pra mim do tempo, tá bom? Deixa eu ver se eu chamo ela de novo. Oi? Oi. Oi. Vamos lá? Bom, Tudo bem, Josi? tá bem, Você você? consegue falar um pouquinho mais alto? Consigo. Vamos começar então você se apresentando, pode ser? Pode. Então vamos lá, é com você. Tá. Oi, o meu nome é Josi. Eu gosto de falar autismo pelo panorama da neurodiversidade. Eu gosto muito de falar sobre instintos. Esse aqui é um instinto toy meu, que eu uso quando eu estou ansiosa. Assim eu evito estralar os dedos e arrancar as minhas unhas, o que me machuca. Então sempre eu fico com essa bolinha. Muito bom. Vou então começar com algumas perguntas. Quantos anos você tem, Josi? Eu tenho 23. 23. Quando você teve o diagnóstico? Conta um pouquinho dessa trajetória. Bom, minha mãe me teve quando ela tinha 40 anos. Não foi uma gravidez desejada, porque antes de mim ela tinha perdido uma criança que nasceu com várias deficiências e sobreviveu apenas 3 dias. Então, quando eu nasci, teve todo aquele cuidado. E eu era uma bebê considerada muito nervosa. Então, minha mãe sempre estava comigo no hospital. Até que passou um tempo, eu aprendi a falar com 9 meses, mamãe, papai, apontar, e depois eu parei. Parei de responder, parei de falar, fiquei quietinha. E aí foi quando a minha família começou a pensar que eu era surda.
Ah, essa menina é surda, essa menina é surda. Aí foi quando me levaram no psiquiatra, em outros médicos. E até o próprio médico também pensou que eu era surda. Até que ele percebeu que quando era alguma coisa que eu queria ou algum assunto do meu interesse, eu respondia sim ou não. E assim o diagnóstico ficou aberto. Aí depois eu continuei nessa, calada. Aí minha mãe falava que eu era mais ou menos surda. Não surda totalmente. Nem, acho que nem existe essa deficiência intelectual que fala. Enfim. Aí depois minha mãe me levou na psicóloga. Por quê? Eu ganhava boneca, eu ganhava brinquedos e eu queria saber por que que a boneca falava. Bom dia! Por que que a boneca fala? Eu pegava uma faca e eu abria a boneca. Eu arrancava os olhos da boneca. Era a minha forma de brincar. Então a minha mãe me levou na psicóloga. A psicóloga me entregou uma bonequinha. Eu queria sentar a boneca. E a boneca não quis sentar. Eu simplesmente quebrei a boneca. Eu quebrei a perna da boneca, eu tirei a cabeça da boneca, eu desmontei a boneca. E eu fiquei com muita raiva. Então eu comecei a bater na boneca. Aí foi quando a psicóloga chamou minha mãe para uma conversa particular e perguntou se eu era agredida em casa. Então a minha mãe ficou muito revoltada porque eu fui criada com muito mimo, com muito singelo. Aí eu não ficava longe da minha mãe. Ela tentou também me colocar na escola, mas não foi. Eu só fui na escola com ela, porque ela era professora da primeira série. Então foi quando eu fui alfabetizada. E depois eu continuei com ela e com as amigas dela. Aí eu tive dificuldade de aprendizagem. Na terceira série, a professora tinha que escrever no quadro, depois copiar para mim, porque eu não conseguia acompanhar a turma. E foi assim um bom tempo. Entendi. E aí, nesse meio tempo, isso aí você está falando, você tinha mais ou menos quantos anos? Seis, Uns sete, 10? 8 anos. Tá. E Eu ainda não entrei na. tinha diagnóstico. Não, ainda não tinha Não. diagnóstico. Eu era considerada meia surda. Meia surda, tá. E aí continuou, então você foi para a adolescência, na adolescência você tinha diagnóstico ainda ou não? Conseguiu me ouvir? Consigo? Na sua adolescência, você teve diagnóstico ou ainda não? Não. Aí eu passei essa fase na infância. Aí eu sofri um Uhum. pouco de bullying por ser considerada diferente, estranha, e tal, mesmo a minha mãe sendo professora. Isso aconteceu. Uhum. Contudo, a minha mãe, ela sempre estimulou. Então eu tenho minha melhor amiga que é hoje, que ainda é minha melhor amiga de infância. Foi de infância para a vida. O nome dela é Brenda. E foi minha mãe que arrumou. Minha mãe falou: Josi, você vai ser amiga daquela menina. Convidou a menina, trouxe a menina aqui em casa e assim foi. Aí tudo que tinha festa de aniversário, ela chamava e falava: Brenda, cuida da Josi. E a menina é mais nova que eu, 1 mês. E assim foi, sabe? E quando chegou na adolescência, as minhas amigas começaram a namorar. E eu também queria namorar, porque eu imitava comportamentos, eu queria ser aceita. Mas eu não entendia essa questão de flerte, essa questão do jogo social. Então eu pedia para minha mãe namorado, eu chorava. Mãe, eu quero um namorado, eu quero um namorado. Entendi. E aí, como é que foi? Sua mãe arranjou um namorado? Aí minha mãe conversou com a minha irmã, e aí minha irmã trabalhava em uma fazenda, e aí ela começou a me levar. Aí minha irmã percebeu que tinha um menino que olhava muito pra mim. Aí ela falou: Josi, eu vou trazer o menino aqui em casa, aí você vê se você quer dar o primeiro beijo nele, pra você perder o bebê, porque as pessoas que namoram abraçam, beijo na boca, etc. Aí eu falei: tá. Aí ela trouxe o menino e a gente sentou na área, e minha mãe dentro de casa na sala, e a gente na área de casa, do lado de fora, com a luz acesa. E minha irmã estava lá com a gente. Enquanto a minha irmã estava lá, estava tudo tranquilo, tudo ok. Aí chegou o momento, acho que do beijo, não sei. Eu sei que a minha irmã saiu. Aí o menino ficou tipo, ele olhou assim pra mim e falou: Oi, Josi, tal, né? Aí ele ficou me olhando demais. Aí eu levantei e saí correndo. Saiu correndo, não conseguiu. Você tinha Não, eu saí quantos anos? correndo. 15, 15. 14 para E 15. aí, e aí continuou, então, depois dos 15 anos, você foi para. Você ainda estava no colégio, né? Você mudou de Tava. escola nesse meio tempo ou não? Estava sempre Eu na mesma estudei da escola. primeira, eu estudei da primeira à quarta série em uma escola, que era somente da primeira à quarta, em que minha mãe era professora. Depois essa escola foi transferida para uma outra escola e eu fui com a minha turma. Minha mãe também deu Uhum. aula lá um tempo. Aí no final dos meus 15 anos,
eu fui dançar quadrilha com um menino, que foi o meu primeiro namorado. Aí a gente se encontrou diversas vezes. Aí o beijo, a perda do bebê, aconteceu na casa da minha irmã, da minha outra irmã. Foi tudo assim planejado. Hum. O Fábio tá aqui, o tio Faso tá aqui falando que tá bad com a sua mãe, tá chocado com a sua mãe. Minha mãe, ela é incrível. Aí, continuando, então, você estava na infância, me fala uma coisa, como é que foi na escola? É, bom, deixa eu só organizar aqui, até para você não se perder. Você estava falando, Tá. então, do seu namorado. Então, você teve o primeiro Uhum. namorado aí na festa junina, é isso, né? Aí você ficou com Foi ele, foi na só um casa da beijo ou minha você irmã. namorou? Ah, na casa Não, da foi sua só irmã. um beijo. E aí, ele era adolescente também, 15 anos também. Os bigodinhos dele estavam nascendo. E eu não gostei. Foi tipo assim, foi horrível, sabe? Foi assim, já saí, já empurrei. Ah, entendi. Então, aí vamos deixar um pouco agora os relacionamentos, vamos voltar um pouquinho ainda na infância. Como que você viu a questão da inclusão sua nas escolas que você estudou? Não tinha inclusão. Não tinha. A inclusão ocorreu, uma certa forma de inclusão, porque a minha mãe era professora e ela me conhecia e sabia da minha dificuldade. Porque, por exemplo, eu tinha muita dificuldade de aprendizagem, mas minha mãe sabia que eu conseguia aprender. Então, eu estudava na escola e também eu ia com ela. Tipo assim, eu estudava com ela na primeira série, e se ela desse aula em outro turno, eu ia junto com ela e eu estudava de novo. E foi assim. Até a quarta série, eu estudei praticamente os 2 períodos. Os dois períodos. E aí depois você foi para uma Uhum. outra escola que sua mãe não estava mais. Não, aí essa escola, que era 15 de novembro, que se chamava, ela fechou e foi transferida para uma outra escola, que se chama Ítrio Correia. Essa existe até hoje. Aí minha mãe foi também, ficou um tempo e logo ela aposentou. Mas nesse meio período, ela me apresentou para os professores, ela conseguiu mais amigos para mim. Então, minha mãe sempre foi uma pessoa assim excelente. Ela sabia da minha dificuldade, né? Não sabia o que eu tinha, achava que eu era meia surda. Mas ela sabia que eu queria ter amigos, ela sabia que eu queria ter um namorado. Entendi. O pessoal está me perguntando aqui quando foi que ocorreu o seu diagnóstico? Quantos anos você tinha? Eu tinha 21 para 22 anos. Então é bem recente isso. Hoje eu estou com 23, é bem recente. Eu estava na faculdade de psicologia e aconteceu que eu comecei a ter muitas crises, porque chegou a época de ir para a clínica, né? Atender paciente. E eu não conseguia atender, porque eu não conseguia manter contato visual, eu não queria pegar na mão do paciente, eu não entendia a metáfora do paciente, o que o paciente ficava, eu ficava muito apavorada. Então eu chorava muito, eu estava tendo muitas crises, até mesmo de alta agressão. Aí foi quando uma colega que estudava comigo também falou: Não, Josi, vamos no psicólogo, vamos lá, vamos ver como que vai ser. Aí eu fui, aí logo a minha psicóloga me encaminhou para um psiquiatra, o Dr. Guilherme, que é especialista em autismo e também tem um filho dentro do espectro. Aí foi quando o diagnóstico fechou, mas eles ainda não me falavam, porque eu ainda queria ser normal. Para mim era um absurdo eu ter alguma coisa. Aí um dia a gente estava conversando com o Guilherme, ele já tinha passado a medicação. Aí foi quando falou: Josi, tem uma coisa para te falar. Aí eu, o que é? Ele, você funciona de uma forma diferente. Falei, eu sei. Ele, não, mas é um sistema operacional completamente diferente. Não tem um computador Windows? Eu falei, tem. E não tem o iPhone? Eu falei, tem. Aí ele, qual é melhor? Eu falei, não sei, depende. Um pode ser melhor em alguma coisa e o outro em outra. Ele é exatamente assim. Você é autista e seu cérebro funciona de uma forma diferente de uma pessoa neurotípica. Não melhor nem pior, apenas diferente. Aí ele, tudo bem? Eu, aham. Aí saí do consultório. Pra quê? Cheguei em casa, aí eu já liguei pra minha psicóloga. Porque eu não sou normal. O que tem de errado comigo? E não sei o quê. Aí a minha psicóloga me acalmou. Porque o meu tratamento é assim, essa parte medicamentosa, o meu psiquiatra cuida. Agora, essa parte emocional das minhas crises, quando eu entro em crise, quando eu choro, quando eu tô nervosa, quando eu tô muito feliz, porque quando eu tô muito feliz, também eu entro em excesso, eu fico pulando e eu acabo me machucando. É a minha psicóloga que cuida. Tá, perguntaram aqui para mim, como são suas crises? Minhas crises? Bom, minhas crises são assim: eu começo a ficar muito ansiosa, meu coração acelera um pouco, depois para.
Aí, minha cabeça enche de imagens. Por exemplo, se eu tenho que ir numa festa de aniversário e eu não gosto, minha cabeça enche de imagens, de imagens, de imagens de festa de aniversário. E aí eu já começo a ficar assim. Eu fico assim, aí eu começo com a ecolalia falando sozinha, tipo, festa, 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 aniversário. Demoro um pouco para responder quando alguém fala comigo, e aquilo vai me perturbando, vai me perturbando. Aí eu sinto ânsia de vômito. Aí eu começo a vomitar, 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 vomitar água, tudo que tem, né? E eu começo a ficar sem ar. E eu fico sem ar e fico nisso. Aí depois eu fico com indigestão no meu estômago. E aí a minha psicóloga descobriu que se eu ficar na água, tipo assim, eu comecei essa crise, eu ligo o chuveiro, fico fazendo ondas na água, ou fazendo steams na água, ou tocando a água, eu melhoro. A crise se controla porque eu tô concentrada na água. A minha filha às vezes está nervosa, começa a ter crise, eu ponho ela no banho, ela não quer ir pro banho, não quer ir pro banho, chega lá, ela volta outra pessoa. É muito bom. Faz uma diferença a água. Uhum. Eu acho que, bom, eu sou suspeita a falar que eu também adoro água, né? Então, para mim também faz bastante diferença. Bom, voltando lá, então, você estava falando da sua infância, na adolescência, 15 anos, você deu o primeiro beijo. E como é que foi a Uhum. questão de amizades? Você disse que a sua mãe te apresentou a primeira amiga, depois ela arranjou outros amigos para você. Como foi para você essa questão de relacionamento e amizade? Você perdeu muitas, ganhou muitas, você conseguiu fazer sozinha? Foi assim, eu tive a Brenda, que foi a minha melhor amiga de infância, que é a minha melhor amiga até hoje. Aí minha mãe conversava com ela para ela me incluir em tudo. Tudo que tinha, a Brenda tinha que me levar e ficava comigo cuidando de mim. Depois, quando eu estava na terceira série voltando, minha mãe também apresentou uma outra amiga que se chama Josiele, que até hoje também é minha amiga. Então, tudo que tinha eu ficava entre a Brenda e a Josiele, as duas cuidando de mim. E aí minha mãe também fazia várias coisas aqui em casa para elas virem brincar comigo. Aí elas ganhavam balinha, ganhavam essas coisas. Aí eu cheguei na adolescência, assim, na escola eu conversava com a Josiele, com a Brenda, eu tinha dificuldade de relacionar com outras pessoas, mas quando alguém vinha conversar comigo, eu respondia. Aí o meu apelido era mais ou menos assim, tipo, Josimundo da Lua, porque quando tinha reuniões de pais, né? Falava, ah, como que a Josi tá? Não, ela tá indo bem, ela é muito esforçada, mas ela fica assim muito no mundo da lua. Aí eu não entendia, né? Como assim? Aí minha mãe veio conversar comigo. Josi, os professores estão falando que você tá muito no mundo da lua. O que que é? Falei, não, mãe, eu não tô no mundo da lua, tô aqui. Ela, não, minha filha, é que você fica um pouco assim na sala de aula, assim, balançando. Aí eu falei, não, mãe, é meu jeito. Então tá tudo bem. As notas estão indo mais ou menos e foi ok. E quando eu tinha também, para 13 para 15 anos, teve a festa de debutante de uma amiga da Brenda, que não era minha amiga. Aí, como a Brenda ia dançar, a Josiele não, como a Brenda ia dançar e outras meninas de idades menores e semelhantes iriam dançar também, a minha mãe incutiu que eu tinha que dançar. Aí, então, ela foi e conseguiu um parceiro para mim, que se chama Felipe. Aí ela pagou a roupa dele, conversou com a mãe dele, pagou a roupa dele, pagou a minha roupa, falou, Josi, você vai. Eu falei, eu não vou. Ela, você vai, você vai. Aí eu ia nos ensaios e tal, e dancei com ele. Toda dura lá, tipo, né? Mas deu certo. E aí, mais para frente, depois você fez colégio, você me falou que você fez a faculdade de psicologia. Por Uhum. que que você escolheu a psicologia? Eu escolhi a psicologia porque eu sabia que eu era desajustada, né? Tanto porque eu sentia isso, que eu tinha que imitar outras garotas para eu ser igual, semelhante, tanto que as pessoas também apontavam, né? Imitavam a minha forma de andar, a minha forma de falar, o meu jeito de ficar assim. Então eu sabia que tinha alguma coisa assim diferente, né? E eu também ficava com essa dúvida, eu ficava assim, tipo, as pessoas, será que elas sabem como se comportar? Ou não? Como que é? Eu pensava que tudo era um teatro. Então eu pensei que se eu fizesse psicologia, eu iria descobrir como que era esse teatro social, entendeu? Aí foi por isso que eu quis entrar na faculdade de psicologia. E você descobriu? Eu descobri que não é um teatro, não. Que essas habilidades sociais as pessoas possuem nato e vão adquirindo e vai indo. Entendi. Fala para mim a importância que teve para você ter o diagnóstico.
Ah, nossa, num primeiro momento eu fiquei em luto, né? Porque eu pensava assim, aquelas falas, aquelas imagens de tudo que as pessoas falaram de mim, eu pensei, meu Deus, é real, eu sou estranha, eu sou esquisita, eu sou um ET, o que que tá acontecendo comigo? Eu nunca vou casar e nunca vai dar certo, tal, tal. Meu namorado vai terminar comigo, como que vão ser meus filhos? Eu ficava muito preocupada e minha cabeça foi enchendo de imagens. Aí eu chorava. E minha psicóloga me explicava que estava tudo bem. Aí foi quando a minha psicóloga sugeriu encontrar grupos de apoio, conversar com outros autistas. Aí eu encontrei a Liga dos Autistas, aí hoje eu sou uma das EDM também. Aí eu encontrei o grupo da Abraça. Então, quando eu encontrei esse grupo de pessoas que falaram assim para mim, Josi, eu também sofri bullying. Josi, eu também quis ter um namorado e foi difícil. Foi quando eu me senti parte da sociedade. Entendi. Então foi importante. Você hoje fala que é importante ter o diagnóstico. Tem muita gente que não tem diagnóstico ainda, né? Infelizmente, é muito importante, porque a gente se sente parte pertencente de um grupo, né? Enquanto você não tem diagnóstico, você é somente mais uma pessoa estranha e toda a sociedade está tudo bem, está tudo certo. Você só é a pessoa estranha que não quer ir na festa, você é a pessoa estranha que não tem amigos, porque ninguém entende por que que você não quer participar de uma reunião de família. Agora, quando você tem o Sim, diagnóstico, é mais tranquilo. entendi. E como foi para sua família? Não sei se você acompanhou isso, ter esse diagnóstico para sua mãe, que acho que no fundo ela sabia, né? Ela já sabia É, alguma coisa aí, né? Que mãe sempre sabe. E como foi para todos, né? Você acha que você vivenciou um luto, ou sua família vivenciou um luto, ou foi tranquilo? eu vivenciei o luto porque para mim eu sempre quis ser normal, né? Então, eu percebi que tipo, não existe um conceito de normal, mas no primeiro momento para mim eu tinha fracassado, né? Hoje eu sei que esse conceito não existe. A minha mãe, ela só falou: "Não, Josi, tudo bem, você sempre foi assim, você é assim, fazer o quê? Tá tudo bem". A minha irmã, que é a minha irmã mais velha, que a minha irmã sempre foi tipo assim: "Eu faço bullying com a Josi, eu brigo com a Josi, mas ninguém pode brigar com ela". Entendeu? Só ela que pode me bater, só ela que pode brigar comigo. Ela ama entrar no meu quarto, deitar na minha cama, bagunçar as minhas coisas, eu fico nervosa, eu choro, mas só ela pode fazer isso, ninguém mais. Então, quando eu recebi o diagnóstico, ela realmente, Josi, eu te peço desculpas, porque eu queria te mudar, eu queria te ajudar, e eu percebo que você não vai mudar ou melhorar, então, porque não é uma doença. Então, eu te peço desculpa. Aí foi quando as pessoas que já me ofenderam, algumas, não todas, pediram desculpas. E eu me senti melhor. Hum. Tem uma pessoa aqui que falou que ainda não tem o diagnóstico, mas ela se sente também estranha e ela relatou aqui que uma sensação que ela tem é de como se ela tivesse quebrada. Você tem essa sensação também? Já teve? O que que você pode falar para essa pessoa? Quebrada, eu não entendo essa palavra, tipo, quebrada braço, quebrada o quê? Eu acho que ela quer dizer com defeito, talvez. Com defeito? Faltando uma É, parte. faltando uma parte? Eu sentia que todas as pessoas tinham um dicionário, um livro. Era um teatro e todo mundo tinha um livro, como se eles tivessem um livro de como se comportar. Eles tinham um livro de como fazer amigos, de como se comportar, de como andar, de como se vestir, e eu não tinha isso. Eu acho que é assim, que essa palavra quebrada eu não Ela entendo muito mandou bem. aqui defeito, como se ela sentisse que Defeito. tivesse um defeito. Sim, como se tivesse um defeito. Uhum. Eu Como também se tinha todas essa as pessoas sensação. tivessem um defeito. Uhum. Tá. Como se todas as É, pessoas tivessem nascido perfeitas. E a gente não. mas ninguém é, né? Ninguém é perfeito. Não, ninguém. E você falou que você tem um namorado. Como é que foi que você Tenho. conheceu ele? Como é que é esse relacionamento? Eu sou uma pessoa autista, eu tenho dificuldade na socialização, mas eu gosto de namorar, eu sou namoradeira. Aí foi assim. Namoradeira. Minha mãe fala bem assim que, como eu não gosto de festa, essas coisas, minha mãe fala assim que quando eu quero um namorado, alguma coisa, eu começo pra igreja, sabe? Porque os rapazes da igreja são rapazes silenciosos, são rapazes que assistem um culto, são rapazes que geralmente não bebem, não fumam. Então eu sei que lá eu vou encontrar alguém nesse perfil, né? Aí quando eu começo a ir pra igreja, começava, minha mãe já falava: olha, a Josi quer um namorado.
Aí o meu namorado, que é o meu atual, tem 5 anos que a gente tá junto. Vai fazer 5 anos em novembro. Eu conheci ele em uma célula, que é uma reunião de grupo da igreja. E ele estava embaixo da luz. E aí o cabelo dele brilhava muito. Cabelo negro, preto, liso, brilhava muito. E aquele brilho chamava muito a atenção dos meus olhos. Então eu ficava tipo assim, fixada no cabelo dele, no movimento do cabelo, em tudo que ele fazia. E aí eu demorava a perceber, eu não entendia que eu tava, tipo, flertando com ele. Pra mim, eu não tava flertando, eu tava olhando o cabelo dele. Se o cabelo dele fazia assim, eu fazia junto. Se ele abaixava a cabeça, eu também abaixava. Porque eu tava naquele cabelo. Naquele momento eu tava lá e eu já não escutava mais nada do que estava acontecendo. Aí, depois, quando tinha outros encontros, outras coisas que ele não estava parado, ele vinha falar comigo. E ele olhava demais para mim também. E ele olhava nos meus olhos. Então eu desviava. Aí depois eu olhava de novo, porque eu não consigo manter um contato, né? Um contato intenso com o olhar. Aí depois de um tempo ele falou para mim: Josi, você fica flertando comigo, tá tudo bem? Você quer me conhecer melhor? Aí eu falei: Eu? Eu não tô flertando com você. Ele falou: Josi, você fica me olhando por tanto tempo. Quando eu olho para você, você desvia, depois você olha de novo. Aí eu não soube explicar, eu fiquei, tipo, muito sem graça, sabe? Mas aí ele começou a enviar mensagem pra mim e a gente foi conversando. É, quais são as suas maiores dificuldades, Josi? As minhas maiores dificuldades é na socialização, quando eu não consigo entender as metáforas, quando eu não entendo se a pessoa está sendo irônica ou não. Se a pessoa fala comigo de uma forma lógica, eu consigo manter o relacionamento. Se a pessoa explica o que está acontecendo, eu consigo. Eu tenho uma amiga que chama Giovana. E às vezes ela fala assim umas coisas assim muito esquisitas, sabe? Que eu não entendo, eu não sei o que é aquilo. E aí ela vai e me explica. Ela fala: "Não, Josi, quer dizer isso". Aí eu aprendo e eu trago para o meu contexto. E quando eu converso com ela, eu sei que aquela frase significa isso e eu posso usar. Você tem amigos autistas e não autistas? Eu tenho muitos amigos autistas, mais autistas. Só que cada um mora em um lugar, né? Aí, e amigos não autistas, eu tenho a Brenda, que é aquela primeira amiga que minha mãe arrumou para mim. Eu tenho a Josiele, que foi a segunda amiga que minha mãe arrumou para mim. Aí eu tenho a Bruninha, que foi uma outra amiga que minha mãe também chamava para brincar comigo. A Bruninha é mais velha que eu e mora aqui perto de casa. Aqui na minha cidade eu tenho 3 amigas. São essas. Você é de onde, Josi? Eu sou de Alto Garças, Mato Grosso. Hum, quais são as suas maiores habilidades? Minhas maiores habilidades, hoje minhas maiores habilidades são que eu gosto muito de ler livros, eu sou uma leitora voraz, eu leio rápido, eu gosto de escrever, deixa eu ver o que mais. Eu gosto de fazer desenhos, eu gosto de organização, eu gosto de fazer brinquedos com materiais recicláveis, geladeira, carrinho, pintura. Eu também gosto de conservação. Eu sou contra o consumismo. Então, se na minha casa, na casa da minha mãe, tem uma mesa e a mesa tá, tipo, estragada, velha, eu vou lá e gosto de pintar. Tudo bem, eu pinto do meu jeito. Tem a hora que eu coloco força demais ou não, mas dá pra usar. É isso. Entendi. Estão perguntando aqui sobre atitudes restritas. Eu acho que aqui quer dizer a questão da rigidez de pensamento. Como que é isso para você? A gente conversou um pouquinho aí de madrugada sobre isso. Conversou. Isso é muito difícil. Por exemplo, que a Aline não ia poder participar da live, você falou: Josi, na hora a gente fala. Eu falei: não, tem que ser antes, porque eu não consigo, e tem que ser tudo certinho. E essa rigidez de pensamento, assim, me prejudica muito. Por exemplo, o meu namorado, ele falou que ia vir no dia dos namorados aqui em casa para conversar com a minha família e estar comigo. E não deu certo, aconteceu imprevisto. E eu já fiquei desesperada, e eu falei com a minha psicóloga, falei porque ele não me ama mais, porque ele não vai vir. Aí foi quando ela teve que explicar: Josi, teve um imprevisto, lembra que a gente não controla as coisas? Aí eu vou ficando mais calma. Mas sempre que eu saio de casa, eu planejo um roteiro. Tipo, eu vou andar 30 passos até a primeira esquina. Que a minha casa é mais da metade da rua. Então eu ando os 30 passos. E eu vou virar. Provavelmente eu vou encontrar alguém, eu tenho que falar bom dia. Eu vou passar o quebra-mola e vou indo. Eu faço todo esse planejamento. Aí vamos supor que eu planejei chegar no banco ou no mercado, por exemplo,
e eu não queria encontrar nenhum conhecido. E eu odeio, porque às vezes eu tô no mercado e sempre tem um conhecido e a pessoa vem conversar. E eu quero só fazer compra, eu não quero conversar. O mercado já é um lugar horrível de se estar. E aí eu já fico estressada, eu já fico nervosa. Então é isso, essa Entendi. rigidez de pensamento é que eu tento controlar tudo, planejar tudo e é impossível. Sim. Você disse que você foi também no psiquiatra, né? Que você tem psiquiatra e psicóloga. Você usa medicamentos. Desde quando você usa e o que você sentiu de diferença? Eu uso medicamentos desde o início do tratamento. Quando eu fui na minha psicóloga, na outra sessão, ela já tinha me encaminhado para o psiquiatra. Eu uso sertralina, Zoloft. A gente começou com 50 miligramas, aí hoje eu estou em 100 miligramas. E eu também uso Doranem, que é para induzir o sono. Porque quando eu estou muito ansiosa, eu tenho dificuldade para dormir. Aí eu só uso Doranem nesses dias. E a medicação melhorou muito, porque, por exemplo, antes era só eu estar ansiosa ou acontecer alguma frustração, por exemplo. Fui no mercado e tinha um conhecido que conversou comigo. Eu segurava, mas eu chegava em casa, eu já ficava muito nervosa. Eu já queria jogar as coisas no chão, eu já tinha as ânsias de vômito. Agora não. As minhas ânsias de vômito estão mais controladas. Então eu chego em casa, eu respiro, mexo na água. Então a medicação ajuda muito nisso. Minha ansiedade fica reduzida. Tá. Fábio, você está por aí? Fala para mim quanto tempo a gente ainda tem. Continuando, quais são as suas estereotipias? Estereotipias? Bom, tem essas que eu gosto muito de fazer assim com a mão. Eu gosto de estralar os dedos. Eu gosto de ficar mexendo no meu cabelo. Eu também tenho umas com rosto, que às vezes quando minha cabeça enche de imagens, aí eu fico assim, um tempo assim, porque é como se estivesse passando de um lado para o outro. Eu gosto de fazer ondas. Enfim, eu tenho muitas estereotipias e muitos brinquedinhos para não me machucar, porque se eu ficar, por exemplo, com muito tempo mexendo na minha unha, vai sangrar e eu não vou perceber. Isso já aconteceu, então eu sei que eu preciso ficar com a bolinha. Quais são as dicas de brinquedinhos que você dá aí para as mães que estão assistindo? Ah, eu adoro brinquedinhos. Bolinha simples, essa que eu ganhei da minha amiga Giovana, que eu fiquei muito feliz. Aí tem buchinha, buchinha de brilho. Essas buchinhas de brilho é muito fofa. Eu amo. Essa buchinha de brilho é quando eu tô nervosa, porque quando eu tô nervosa, antes eu me arranhava, tá? Puxava o cabelo, essas coisas. Hoje eu posso ficar passando a buchinha na minha mão. Ela é de brilho e ela é áspera. É muito gostosa. Eu tenho esse cachorrinho, que ele faz um barulhinho bem legal, me acalma. Hum. E eu tenho essa luva também, que é uma luva de lavar carro. E essa luva é quando eu tô carente, que aí eu fico fazendo assim em mim. Ah, que Porque aí legal. eu controlo a pressão. Sim, que quando eu tô carente eu gosto de carinho. Mas não é porque eu preciso de carinho que a pessoa sabe fazer o carinho com a pressão que eu preciso. Porque se for leve demais, me machuca. Se for forte demais, também machuca. Então eu sei a pressão certa. Aí eu posso apertar, eu posso ficar deitada. É isso. Entendi. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Tá tudo tranquilo, Josi? Você estava bem ansiosa para o dia de hoje? Sua primeira live? Como é que tá sendo? Estava ansiosa. Ah, está sendo mais tranquilo, porque eu tenho muito medo dos imprevistos, né? Você até falou as perguntas que poderiam ocorrer, fez comigo, mas eu fico ansiosa e está sendo tranquilo. Ainda Que bem. bom. Podemos continuar? Pode. Tá tranquilo? Estão perguntando aqui, acho que a gente já falou, mas estão perguntando aqui sobre como foi, deixa eu ver aqui, quando você descobriu que tinha autismo, como você reagiu? Não sei se você quer falar Foi mais alguma aquele... coisa. Não, só foi aquele período de luto mesmo, que eu fiquei em luto, né? Depois passou. Tá. Tem muitas mães aqui assistindo. Acho que eu preciso fazer uma live com a sua mãe, né? Depois do que você trouxe aqui, muita gente elogiou sua mãe, que ela é ótima. Acho que ela tem bastante dica para dar para gente. Depois acho que eu vou convidar ela. Como é que ela chama? Minha mãe chama Lena, o apelido dela é Lena. Lena. Ela tá aqui com a gente? Não. Ela vai participar, ela vai Ela, gostar.
A idade dela é 23 anos. O pessoal que chega agora que está perguntando, ela tem 23 anos. Ela descobriu o diagnóstico dela com 21, né? 21 para 22, algo bem recente. Que mais? O pessoal está adorando, o pessoal está falando que você é linda, que tem um sorriso contagiante. Está me ouvindo? Mais ou menos. Josi, me escuta? Tô aqui. Aqui começou a dar uma travadinha, eu tô vendo. Não estou te ouvindo. Acho que a internet. Tá me ouvindo, Josi? A internet dela tá ruim. Pessoal, a internet, acho que da Josi tá ruim. Eu vou tirar ela e vou adicionar ela novamente. Acho que eu não estou conseguindo conectar com a Josi, mas eu estou adicionando aqui o Fábio. Ver se ele entra aqui. Oi, Fábio. Olá! Tudo bem? Tudo ótimo. Caiu a conexão aqui com a Josi. Não estou conseguindo conectar. Daqui a pouco eu tento chamar ela de novo. Sim, Eu senhora. espero que ela não fique um pouquinho preocupada lá. Então, enquanto isso, vou chamar você aqui para falar um pouquinho com a gente. Pessoal, esse é o Fábio, ele vai se apresentar. Também é mais um autista que veio trazer muitas coisas para a gente. Com você, Fábio. Olá, gente bonita. Eu sou o tio Faso, conhecido via registro como Fábio Souza. Sou autista. Fui diagnosticado ano passado. Eu descobri que eu era autista aos 35, tenho 37. Sou bonequeiro, faço bonecos para viver. E eu mantenho uma página e um canal no YouTube, uma página aqui, um perfil no Instagram, chamado Se Eu Falar Não Sai Direito, onde eu tento advogar sobre a causa autística para todos nós. E eu não sou tão prolixo que nem a Josi que fica falando o tempo inteiro. Bom, você é pai do Gustavo, Sou é isso? pai, eu tenho um filhotinho de quase 2 anos, o Gustavo, popularmente conhecido como Falofa, e a gente está tentando descobrir também se ele é autista ou não. Há fortes indícios agora. Tá. Aí eu vou então fazer mais ou menos as mesmas sequências de pergunta aí que eu fiz para a Josi. E o pessoal vai fazendo pergunta aí e o Fábio está aqui para respondê-los. Como foi? Vamos voltar lá na infância. Conta para mim um pouquinho da sua infância. Bem, vamos começar bem de lá de trás, né? No útero, a minha mãe notou que tinha coisas de errado. Assim como a Josi, minha mãe me teve com mais de 40, ela teve 43. E ela achava estranho, porque eu sou o segundo filho dela, que eu não me mexia muito. Aí foi no médico e perguntou para ele, mas meu filho não mexe, né? O que tá acontecendo? Aí o médico falou, mamãe, o seu filho é uma pessoa preguiçosa. Então, ok, criança preguiçosa. Nasci, né? Vim ao mundo no dia 27 de março. E, como minha mãe já tinha minha irmã mais nova, ela começou a perceber que eu era um pouquinho diferente.
pouquinho diferente como. Eu tinha quase 3 anos, eu não andava direito e nem falava direito, né? Eu tinha um atraso na fala. Novamente, ela me levou no pediatra e falou, doutor, esse menino não fala e não anda direito, né? E ele falou, não se preocupe, mãe, ele é apenas preguiçoso, né? Vale lembrar que eu sou uma criança nascida, né? Não sou criança mais não, desculpa. Eu nasci nos anos 80, né? Então tudo lá era mais cada um por si, né? Então, minha mãe achou que eu era normal, né? Só demorou pra falar, eu voltei a falar, eu comecei a falar, comecei a andar, então tá ótimo, né? Só que a minha infância foi uma mistura de criança meio solitária, que gostava de falar com adultos, com uma inteligência acima da média, só que era má valorizada, né? Porque não era boa em matemática, porque eu tenho descalculia, hoje eu sei. E alguns professores notaram que eu era diferente porque falavam assim, nossa, o Fábio não fala com ninguém, né? Não faz bagunça e tudo mais. Então, além de ser vítima constante de bullying, eu ficava na minha, né? E olhando em retrospecto, todas as características de uma criança autista estavam lá. Só que, por ser uma época que o diagnóstico era mais baseado no padrãozinho de autista clássico, eu passei incólume até os 35 anos. Entendi. Na questão, perguntaram aqui com quantos anos você falou? Quase 3. Quase 3. E aí você falou, deslanchou falar ou começou a falar palavrinhas, depois frases? Como é que Minha mãe foi isso? falou normal, depois dos 3 anos, né? O que eu me lembro bem é que eu tinha muita dificuldade para ler e escrever. Eu me lembro que eu fui começar, acho que ler gibizinho, assim, começar a ler as palavras, eu tinha quase 7, né? Eu tinha muita Tá, dificuldade de leitura. tá. É, você falou da questão do diagnóstico, a pergunta que eu fiz para a Josi, qual foi a importância para você desse diagnóstico? Olha, eu não sei se vocês me conhecem, deve conhecer diretamente. Tem um vídeo meu no canal Terapia, que tem quase 2,5 milhões de views, em que eu falo que até ter o diagnóstico, eu queria diariamente morrer, porque não entendia o que tinha de errado comigo, né? Então, o diagnóstico me deu aquela resposta que faltava, né? Por que eu era diferente? O que estava dando de errado em mim que eu não conseguia realizar minhas atividades? Por que eu não tinha amigos, né? Então, o diagnóstico me deu eu odeio falar isso, mas essa peça faltante que me fez entender. Olha só, era isso o tempo inteiro. E a partir desse momento eu passei a me descobrir, me reconhecer, a me entender, me respeitar. Coisa que antes eu não sabia que eu podia. Né? Porque era muito difícil. Houve um luto aí? Como é que a sua família reagiu? A minha esposa, que foi a pessoa que me identificou como autista, né? Ela falou em abril, no dia da conscientização, né, 2 anos atrás, que ela estava grávida. Ela chegou assim, amor, amor, o quê? Eu tenho que te falar uma coisa, não ficar bravo. Eu falei, pronto, a mulher tá grávida do meu filho. Vai me dar o pé na bunda. Que bom, né? Ela falou, não. Ela, é que eu vi uns negócios e eu acho que você é autista. Não, Oi? eu não posso ser autista. Eu não fico balançando, não sou o Rayman, né? Isso foi tipo em abril, né? Eu fiquei bravo. Lá para setembro, que eu comecei a ver coisas de outros autistas, aí eu vi que tinha autista de funcional, né? Que falava, tinha empresa, família. E eu, eita Jesus do céu, talvez eu seja. E foi o dia que, quando eu comecei a aceitar que eu poderia ser autista, e eu descobri que o autismo era deficiência, Jesus do céu, aí eu fiquei mal. Eu fiquei bem triste, porque, como a Josi falou, ela queria ser normal. E eu achava que eu era normal. E descobri do nada, assim, que você é um deficiente, foi um impacto muito grande. E nesse processo foi que eu fui tentar correr atrás do diagnóstico, né? E todo mundo duvidava que eu era autista porque eu falo muito bem,
né? Eu tenho família, namorei, empresa. Você não pode ser autista, tio Fábio, né? Aí no outro ano eu achei a Lúcia, do Espaço Pio Habilitar, a minha psicóloga, que falou, eu não tenho dúvida que você é autista, né? Depois, uns 9 meses depois, que eu fiz a pergunta aqui, passei no neuro, que foi agora em fevereiro, e oficialmente eu sou autista, fui laudado. Teve o laudo. Perguntaram aqui quantos anos, esse aqui já foi. Tem alguma pergunta aqui, deixa eu só puxar aqui. Vamos lá, então, falar da questão das amizades. Você também, quando criança, buscava amizade? Teve uma mãe igual a mãe da Josi, Nossa, eu queria ter que uma mãe que nem arranjava amigos para você? a mãe dela parece ser uma pessoa bem legal. A minha mãe eu falo que é a União Soviética. Encarnada. Minha mãe é um estudante de rua, gente, não tem noção. Minha mãe é muito, né, uma mão aberta, mão fechada, a bandeira da União Soviética. Assim, os amigos que eu tive eram mais porque minha mãe dava um jeitinho de eu conseguir manter essa amizade, né? Então, tipo, eu conhecia no colégio, aí me levava na casa da pessoa, sabe? Mas eu tinha muita dificuldade de fazer amizades, porque, por exemplo, brincadeira eu não entendia como funcionavam as regras, né? Eu era uma criança que tinha que ficar no cantinho lá olhando para entender como que funcionava a fila para poder subir no escorregador e descer. Porque eu não entendia que você só podia chegar aí e brincar, né? Parecia que eu tinha que ter autorização para fazer isso. Então, às vezes eu ficava só olhando as crianças brincando ou ficava tentando conversar com a professora, que também não dava muita bola para mim. Né? Então, minha infância inteira, eu sempre tive muita dificuldade de fazer amizade, porque eu tinha muitos colegas, né? Então, o colégio, saiu do colégio acabou, né? Então, amigos, assim, eu tive muito poucos, né? E eu não consigo até hoje manter muito contato presencial com as pessoas. Então, minhas amizades, eu posso ter um monte de amigos, só que eu não vejo ninguém. É complicado. Aí você tem contato pela internet, pelo Então, é pela Facebook, internet, WhatsApp? exatamente. E agora, como eu estou me envolvendo mais com autistas, né? A gente tem um grupo de palestra, que é o Voz do Autismo, eu estou começando a criar amizades, assim, da gente conversar com um pouco mais de frequência. Aí quando a gente se encontra para dar palestra, divertido, já conseguimos marcar, olha, só um churrasco. Fizemos um churrasco, coisa que eu nunca fiz na minha vida, assim, tipo... Eu acho que eu fui 2 vezes em churrasco. Eu consegui marcar, acho que fez um churrasco só de autista, foi maravilhoso. Então agora tá começando eu começando a ter coisas que eu não tive, né, durante a minha vida inteira. Entendi. E relacionamentos, como eu já estava contando que ela era namoradeira, como é que era isso para você? E acho que é mais complicado porque talvez pelo menos a sociedade cobra, né, que o homem que tem que chegar na mulher. Como que foi isso para você? Eu, na minha pré-adolescência e adolescência, eu sempre tentei namorar, né, arrumar uma namorada e nunca conseguia. Eu acabava virando amigo, né? Porque eu não entendia como fazer para uma pessoa gostar de mim. Só que aí eu dei uma despirocada no último ano, porque eu tinha 17 ano 2000, né? Falei, não vou virar ano 2000 sem beijar ninguém. Aí eu saí do nerdzinho, discreto, pro Dom Juan, do nada. E hiperfoquei em mulher. E nesse processo aí comecei realmente a namorar. E desde os 18 até hoje não tive. O máximo que eu tive de não estar com ninguém foi um mês. A catraca aqui gira Tá. muito. Tá casada há quanto tempo? Não oficialmente, 2. A gente foi um caso 2. oficialmente. Namorando com a minha esposa, estamos juntos há 4 anos. Acho que temos que fazer uma live com ela aí também depois, hein? Vou juntar a mãe da Josi, sua esposa, Vai ser o. para vir, para vir falar um pouquinho. Que mais? As suas maiores dificuldades. Olha, atualmente a minha maior dificuldade é
organização, que tem a ver com a disfunção executiva. Por quê? Eu me atrapalho muito com horários e coisas do tipo. Então, por exemplo, ontem eu desci para trabalhar 10 da manhã. Eu saí daqui 10 da noite. E não almocei nem jantei. Fui almoçar e jantar lá pelas 10 da noite. Eu esqueço de banheiro e tudo mais. Então, a disfunção executiva é uma coisa que me atrapalha muito, né? Eu perco prazo de trabalho, de projeto. Eu já tentei diversas vezes fazer coisas alternativas para poder me organizar, ter agenda, só que eu descobri ainda bem agora que o que eu preciso mesmo é ter uma rotina para acordar bem rígida, né? Por exemplo, se eu acordo tarde, eu fico todo bagunçado. Então eu preciso acordar sempre no mesmo horário para poder fazer quase as mesmas coisas em forma de rotina para conseguir chegar aqui na empresa e cuidar da minha vida, né? E eu tenho um problema de insônia, minha única comorbidade. Então, é uma briga constante para conseguir funcionar, né? Eu recentemente eu tive suspeita de Covid e eu passei muito tempo dormindo. Então agora estou após me recuperar, eu estou me restabelecendo novamente na minha rotina, né? Então hoje eu consegui acordar às 9 da manhã. Eu espero que amanhã eu acorde um pouquinho mais cedo. Para semana que vem já começar normal novamente. Uhum. Você costuma ter rotina, então? Você precisa dessa rotina? Como é que Eu não tenho funciona? rotina, né? Uma coisa que eu tive que me adaptar para poder viver bem foi eu conseguir ter um. Eu sempre tive, né? Por causa da minha mãe. Mas eu precisei reforçar a coisa do jogo de cintura. Porque se a pessoa, por exemplo, assim, me pedisse para ir ao mercado, né? Aquilo me quebrava a rotina que eu estava tentando seguir, né? Que eu tinha planejado, o mapa mental. E me ferrava bastante porque eu não conseguia continuar facilmente. Então, tipo, saí pro mercado, voltei, eu levava 1 hora, 2 para poder me restabilizar para começar a trabalhar. Agora eu tô conseguindo emendar as coisas sem muito problema. Às vezes dá um tiozinho, mas funciona, né? Entendi. Pessoal, a gente tem aí mais, acho que menos de 10 minutos. Não sei se o Fábio topa, Eu e topo. se o pessoal topa, a gente sair, derrubar essa e voltar novamente. Vocês topam? Dão um ok aí para mim. Se vocês querem ouvir um pouco mais do Fábio, quero depois ainda chamar mais um pouquinho a Josi. Todo mundo topa? Posso derrubar essa e começar de novo? Pelos coraçãozinhos que saíram aqui, acho que foi sim. Vamos derrubar então? Então tá, eu vou derrubar, salvar essa e a gente volta. Tá ok?